Olá, meus morcegos e minhas morcegas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Para quem não me conhece, eu sou a Ana. Eu tenho um Instagram de indicações e resenhas de leituras, que é o morcegos.literários, aproximadamente 5 anos, tá? Eu vou deixar aqui abaixo na descrição o meu arroba, né, lá do morcegos.literários lá no Instagram. Lá eu levo post todos os dias com indicações, resenhas, sugestões de leitura. E nos stories eu sempre estou compartilhando o que eu estou lendo, o que eu estou recebendo, o que eu estou comprando. Rola muita coisa boa por lá também, tá? Então corram lá para me seguir, ficar por dentro de tudo. E está rolando um super sorteio do novo livro do autor Stephen King, que é Contos de Fada, um super lançamento. E vai ter sorteio dele, então tá rolando o sorteio agora ao longo do mês de outubro. E no finalzinho do mês, lá pro dia 31, eu irei realizar o sorteio. Então corre lá para participar e não perca essa chance. Bom, gente, no vídeo de hoje, né, como eu soltei um spoiler aqui de uma fotinho durante a semana, eu irei trazer para vocês um pouquinho sobre o capítulo extra do livro Verity, né, da autora Colleen Hoover. Então, recentemente aí foi liberado, né, esse capítulo extra, eu consegui ter acesso, fiz a leitura, estou chocada e vim aqui contar um pouco para vocês da história com spoilers. Então, se vocês não leram ainda, eu peço que só voltem nesse vídeo aqui quando vocês fizerem a leitura desse capítulo extra, para que vocês não peguem spoiler aí do que eu vou contar por aqui, tá bom? Mas depois vocês voltem aqui para vir compartilhar comigo a opinião e a impressão de vocês em relação a essas notícias aí que recebemos de última hora com esse capítulo novo, né? Porque, olha, fomos bombardeados de informação e de acontecimentos. Bom, vou deixar aqui em cima a foto do livro Verity, da autora Colleen Hoover, para quem não conhece. Esse livro ele fez aquele burburinho quando foi lançado, vários leitores lendo, chocados, criando teoria, porque afinal de contas o final dele é aberto, então a gente não sabe se a personagem principal fez uma coisa ou se ela não fez, então ficou ali para cada um interpretar da sua maneira e, enfim, né, cada um criar a sua própria teoria. Mas com esse novo capítulo extra, muitas respostas aí, pelo menos as minhas, né, foram respondidas e muitas outras perguntas surgiram e a gente tem mais ou menos uma noção, ou não, né, o que aconteceu realmente com a Verity, né, se era real ou não. Antes de mais nada, só para recapitular aqui, no capítulo final do livro Verity, temos então que o Jeremy, né, que é o marido dela, acaba assassinando ela. A gente acaba vendo que o diário dela foi descoberto, então assim, fica naquela situação, a gente não sabe se o que ela escreveu no diário, aquelas coisas horríveis, né, que supostamente ela fez ou não, era apenas uma técnica de escrita para realmente criar uma vilã foda, imbatível, né? Ou se realmente aconteceu, ela estava realmente relatando no diário tudo que ela havia feito, tudo que ela havia vivenciado, vivido, enfim, né? Ficamos aí com essa eterna dúvida e também um outro questionamento. A gente não sabe se o Jeremias, ele é realmente aquele cara dócil, aquele cara que está preso àquela mulher tão horrível, se for verdade o que ela escreveu ali, né? Ou se realmente o caráter dele não é tão bom assim e acaba sendo um pouco duvidoso, já que ele matou ela sem pensar, né? Pelo menos na minha opinião, eu fiquei bem chocada no final quando ele mata ela pra ficar com a Aloy, né? Que já está grávida dele ali. Então ficou uma situação que eu tinha minhas dúvidas em relação ao caráter dele. Mas essas dúvidas foram sanadas nesse capítulo extra agora que eu vou trazer pra vocês. E eu já tenho certeza que ele não é uma pessoa tão boa assim. Eu já soltei o primeiro spoiler. Bom, então o capítulo extra começa exatamente um ano após os fatos, né, do que aconteceu ali com a Verity. Então o Jeremy, a Aloy, né, e o Creel, eles se mudam para uma nova casa, que fica até próximo de uma praia um pouco deserta, e ela já teve a sua neném, que é a Nova, né, inclusive ela deu esse nome para realmente um recomeço, uma nova vida. Ela cita isso, inclusive, né, nos pensamentos dela ali, ela fala o porquê desse nome que ela escolheu para bebê dela, realmente um novo recomeço, né? Bom, então nós temos aí uma família que tá tentando seguir em frente, apesar desse passado traumático, né? A Aloy, ela não tá mais como ela era no livro da Verity, ela tá uma mulher obcecada pela Verity, ela tá uma mulher insegura, ela tá uma mulher que depende muito emocionalmente do Jeremy, então ela tá assim, bem desequilibrada, eu diria. Tudo que ela faz, ela se compara a Verity, ao que ela leu no diário. Então ela quer ser melhor na vida profissional, ela quer ter um corpo melhor, ela quer ser uma melhor mãe, ela quer ter uma vida sexual melhor com o Jeremy do que a Verity tinha. Então assim, tudo que ela faz, ela pensa em como a Verity fazia e como é que era com a Verity, ela quer fazer melhor e ela quer que seja totalmente diferente. Então ela tá nessa loucura, né? Nessa obsessão aí pela Verity.
O Jeremy, vemos ele um cara normal, né? Como já era no livro anterior, pacato, bem tranquilo, nada de muita novidade. O Creel, por outro lado, acabamos vendo que a autora introduziu um pouco melhor esse personagem, deu um pouco de destaque para ele nesse capítulo, porque a gente vê que é um garotinho que, sim, que ele carrega traumas do que aconteceu no passado, que possivelmente ele deve saber de muita coisa, que talvez iremos descobrir mais para frente, já que a autora está escrevendo um novo livro, né, que tem inclusive o nome do livro, o título do livro é o nome do garoto, que é Creel, e eu acredito que nesse livro talvez seja a peça fundamental ali para a gente realmente descobrir o que aconteceu lá em Verity, né? Se era verdade ou não que ela escreveu, como é que era a relação dela com o garoto, com o Jeremy, com as meninas. Eu acredito que esse personagem em si seja a chave pra gente desvendar todo o mistério dessa família aí perturbada. Então estamos aí ansiosos, né, aguardando esse livro chegar aqui no Brasil pra gente poder realmente devorar e descobrir tudo que a gente tá aqui há tanto tempo, né, teorizando na cabeça e sem muitas explicações, sem muitas respostas. Bom, então voltando, vemos que o garoto, ele é meio frio, ele é um pouco estranho, ele não trata a Aloy tão bem assim, hora ele trata, hora ele não trata, ele fala algumas coisas que realmente preocupa, tanto que tem um certo momento que ela até relembra, que ela perguntou para ele qual o nome que ele gostaria que a irmãzinha nova dele tivesse, e ele fala que tanto faz, já que ela vai morrer mesmo. Então isso assusta, né? É uma frase muito forte vindo de uma criança, né? E então, assim, o Jeremy, ele não fica tão assustado que ele acha que o Creel tá assim em relação a tudo que aconteceu no passado com as irmãs dele, mas que talvez com o passar dos dias, com a nova irmãzinha, isso mude, né? Mas não vai acontecer muito bem isso não, viu? O garoto realmente também tem alguns problemas, sim, e muitos traumas também em relação ao que aconteceu. Então, vemos essa família aí não tão funcional assim, né? Tentando seguir em frente. Eles vivem escondidos nessa nova casa, como se fossem fugitivos, porém sem estar sendo procurado por ninguém. Afinal de contas, eles sabem o que aconteceu e o Jeremy, principalmente, tem muito medo, né? De que alguém faça alguma investigação e que alguma coisa venha à tona. Eles vivem como se não fosse casado, então por isso que eles evitam serem vistos publicamente, para que ninguém associe ali que eles são um casal e tente aí, né, cavar alguma coisinha, descobrir algo que levante alguma suspeita, principalmente para os conhecidos, né? Então é basicamente isso, né, a história. Só que aí a gente acaba entrando muito na mente ali da Law, a história realmente se passa pela mente dela e a gente vê o quão perturbada ela está. Ela fica muito assim pensativa em relação ao que o Jeremy foi capaz de fazer com a Verity, que foi casada com ele há tantos anos, e ela realmente se questiona se ela fizesse alguma coisa que o perturbasse ou que o chateasse, se ele seria capaz de matar ela também. Então ela fica nessa, se ele foi capaz de matar uma mulher, por que ele não pode me matar também? Afinal, eu sei demais, né? Então fica aí essa situação. E a gente então vê que eles estão ali tentando realmente seguir em frente, porém de uma forma muito escondida, né? A gente sabe que isso não vai dar certo por muito tempo. A trama realmente começa a pegar fogo quando, numa certa tarde, a Aloy convence o Jeremy a levar ela, o Creel e a nenenzinha pra praia, né, numa parte mais isolada, pra eles curtirem um pouquinho, terem um lazer, já que eles ficam, né, dentro de casa o tempo inteiro ali, como se realmente fosse fugitivo mesmo. Ela quer ter um pouco desse ar, né, dessa liberdade, enfim. Então ele topa, ele pega o carro, pega as crianças, eles vão até a praia, ficam num local ali mais exclusivo, e ele então resolve fazer uma corrida ali, né, pelo calçadão da praia, enquanto ela tá amamentando a neném e o Creel tá brincando ali próximo dela, né, pra que ela fique de olho nele, pra que ele não vá muito longe, acabe não se afogando, algo do tipo. Bom, nisso, uma senhora avista, né, eles ali, e ela vem se aproximando junto com o seu cachorrinho. A Aloy já acha muito estranho isso, como é que a senhora tá vindo assim do nada, afinal de contas ela morre de medo que alguém veja ela, que alguém veja a neném, que alguém faça alguma associação, né, enfim. Essa senhora, então, está cada vez mais próxima, o coração da Aloy fica cada vez mais acelerado, e essa cena é muito tensa, como só a Colin sabe fazer, né, essas cenas que a gente fica aflita. Então essa senhora chega e ela fala, olha, você aqui, né, o que vocês estão fazendo aqui? Aí a Aloy já fica desesperada, já não sabe muito bem o que falar, já começa a gaguejar, já começa a suar frio, e ela fala, nossa, você ficou grávida do Jeremy? Essa criança é dele, né? Vocês estão morando junto? Faz tão pouco tempo, né, que a Verity faleceu. Aí ela vê também o Creel, ela fala, ai, Creel, você tá bem? Então a Aloy rapidamente percebe que essa senhora conhece o garoto, que o garoto conhece ela, e que possivelmente ela era uma amiga da Verity, né, junto com o Jeremy, ela conhecia realmente a família, e ela pode sim, né, juntar as peças ali e suspeitar de alguma coisa.
Então a Loi fica tentando falar uma coisa aqui, outra ali, mas sem nem entregar muita coisa. Nisso o Jeremy tá chegando, ele vê a situação ali, ele já vem rapidamente. E quando ele chega perto, ele tenta ali desviar o assunto, ele fala que eles não estão morando por ali, que eles estão apenas tirando uns dias, né, de descanso, curtindo a praia, mas fica nítido que essa senhora não acreditou e que com certeza ela vai espalhar isso para quem ela conhece, para quem conhece a família ali da Verity, né, com o Jeremy, e que realmente vai levantar suspeitas sim. Então essa senhora acaba saindo, mas ela meio que olha para trás, o Jeremy percebe que a situação não tá boa, que isso vai dar o que falar ainda e pode realmente levar a alguma investigação, alguma coisa que acabe, né, dando ruim para eles. Então ele tira o sapato, ele tira mais alguns pertences, entrega para Loi e pede para ela ir pro carro junto com as crianças. E nisso ele vai atrás dessa senhora, gente, e ele afoga essa senhora. O cachorrinho dela acaba se dispersando, ele mata essa senhora, ele volta pro carro encharcado. A Loi tá assim apavorada, com os olhos cheios de lágrimas, não acreditando que o Jeremy foi capaz de matar mais uma pessoa. E ele chega, ele senta, ele liga o carro, eles vão embora, ele olha assim, né, pelo espelho ali pra ela. Eles têm aquele contato visual e ele segura na mão dela assim por trás, meio que querendo dizer, eu fiz isso pela família, né? Então ela fica ali em choque, ela não sabe o que pensar, ela não sabe o que fazer, né? Ela ama demais ele, ela quer ter essa família com ele, mas ela tem medo do que ele possa fazer no futuro e ela tem medo também de estar sendo cúmplice de uma coisa tão grande, de não ir na delegacia. Afinal de contas, ele já matou mais uma pessoa e dessa vez até uma inocente, né? Que apenas estava no lugar errado e na hora errada, por assim dizer, né? Nisso, no carro, a gente vê que o Creel, ele tá bem irritado, porque a Neném não para de chorar, ele fala, cala a boca, né, tipo, a Loi, ela nem consegue mandar o Creel não ficar na dele, assim, porque ela tá tão apavorada com a cena do marido dela matando mais uma pessoa, que ela meio que não percebe que o menino está muito irritado com a irmã, né, e eles seguem pra casa. Chegando em casa, então, o Creel acaba indo ver TV, né? A Loi coloca a nenenzinha no berço, que ela continua ali chorando e tudo mais, e ela vai pro quarto. Nisso, ela vê que o Jeremy entrou pro banheiro, né, pra tomar banho ali e tudo mais, e ela vai atrás. Eles têm ali um momento íntimo muito agressivo, né? Aquele sexo ali brutal, por assim dizer, que é o mesmo sexo que ele tinha com a Verity, segundo as escrita ali que a Verity deixou no diário, e a Loi meio que ela se sente realizada, porque finalmente ele tá tendo com ela o que ele tinha com a Verity, né, como eu falei pra vocês, aquela obsessão dela, e é aquela coisa assim, animalesca, aquele sexo agressivo, aquela paixão, aquela violência, e ela gosta, mas ao mesmo tempo ela chora, porque ela começa a pensar que, por que ele tá fazendo isso com ela justo agora, se antes ele fazia amor, se ele era todo delicado, e agora ele já partiu pra essa agressividade, será que é porque ele ficou excitado por ter matado mais uma pessoa, ou será que agora ele enxerga ela como ele enxergava a Verity? Então são várias perguntas que passam na mente dela enquanto o ato está rolando ali, né? E a gente fica, meu Deus, que mulher perturbada, né? Que loucura de família. Acaba ali o momento, eles vão pro quarto, o Jeremy liga a TV pra ver se tem alguma coisa falando, né, sobre o que aconteceu algumas horas atrás, mas ainda não tem nenhuma notícia. E nisso a Lois se troca e vai pegar a neném no beijo, só que a neném não está lá. Gente, nesse momento, a tensão pairou sobre mim, eu não conseguia parar de ler, o coração disparou, aquela loucura. Como só a Colin sabe, né, introduzir nos livros ali aqueles momentos de tensão, de angústia, de aflição. E ela fica desesperada, então ela vai correndo pro quarto, já com os olhos cheios de lágrimas. A neném sumiu, né, a Nova não está no berço, o que aconteceu? Alguém levou a nossa filha, então o Jeremy corre também pela casa, eles olham a casa inteira, não encontram a neném. E nisso tudo ele vê o Creel ali sentado, numa boa, vendo TV, despreocupado. Ele chama o Creel, você viu a sua irmã, né? O que aconteceu? Aí ele fala, ela tava chorando muito, eu coloquei ela lá fora. De uma frieza, ele fala com uma naturalidade muito tranquila. Nisso, o Jeremy e a Loi, eles correm lá pra fora, e quando eles, a alguns metros, né, da porta de casa, está a neném lá na grama, chorando, desesperada, né, sozinha ali no frio, no escuro. Rapidamente eles pegam a neném, que graças a Deus não teve nenhum problema, né, nenhum machucado, nada. E nisso a Lois pega a neném no colo, se tranca no quarto, deita na cama e abraça a bebê, né? Tipo, meu Deus, né? O que tá acontecendo? Eu não posso confiar no meu marido, eu não posso confiar no meu enteado, que ele é capaz de matar a minha filha, né? Então, assim, ela tá ali numa situação muito difícil e, realmente à beira de uma loucura, né? Passa-se então, a gente vê que possivelmente o Jeremy, ele teve sim alguma conversa com o Creel, que não fica muito esclarecida ali pra gente, e ele vai pro quarto, né, liga a TV novamente e tá lá no noticiário então que uma mulher foi encontrada afogada na praia e o seu cachorrinho acabou sendo encontrado ali pela região também e foi devolvido pra família, que já foi sinalizada sobre o ocorrido. Então ele fica, ufa, né, não vai cair nada sobre a nossa família, aparentemente foi só um afogamento.
tudo bem, né? Ninguém viu nada, não tem testemunha, está tudo certo. Até então ele acha isso, a gente também, porque não tem muito mais informação. E ele acaba se deitando ali, abraçando também a Loi, né, junto com a Neném, falando que, olha, vai ficar tudo bem. Gente, é basicamente isso, esse capítulo extra. E assim, a gente sabe que não vai ficar tudo bem. A Loi, ela tá numa situação muito difícil, porque ela tem noção da gravidade, de que o marido dela não é tão inocente assim, que ele realmente é um assassino. E que possivelmente, se mais alguém se meter no seu caminho, ele vai matar sim, né? Inclusive, ela tem até algumas dúvidas se ela, por um acaso, ameaçar abrir a boca, ou se ela ameaçar que vai na delegacia, ou se ela chatear ele, ou se ela, enfim, qualquer coisa que ela fizer que ele não goste, ela pode ser a próxima a morrer sim, porque ele não vai deixar que ninguém tire a sua liberdade, né, tire a sua tranquilidade, ou mexa ali com a sua família, com o seu filho. Então ela fica muito amedrontada, ao mesmo tempo ela fica preocupada com o Creel, que ela não pode confiar mais nesse garoto, porque ela já vê que ele não tá normal, que ele tá frio, que tem alguma coisa errada ali, que talvez os traumas do passado estejam agora, né, ficando ali expostos nele, e eles realmente estejam vendo que o garoto não tá bem. E o marido dela também, obviamente, né, não é um cara tão legal assim, e se a gente tinha alguma dúvida dele em relação ao livro da Verity, se ele era uma boa pessoa ou não, essas dúvidas foram sanadas agora, porque na minha concepção ele é um assassino, ele é uma pessoa ruim, né? Até porque eu percebi que quem entrar no caminho dele e ameaçar alguma coisa que ele não gosta, ele vai matar sim, né? Inclusive, eu até acredito que a própria Lois, se ela cismar de enfrentar ele ou qualquer coisa do tipo, ela vai ser a próxima, isso é fato, né? Então, gente, temos aí uma mulher obcecada pela ex-mulher do marido, uma mulher amedrontada porque o marido matou 2 pessoas, né? Uma criança que ela tem que lidar, que ela tem que cuidar, que obviamente tem problemas psicológicos, que carrega traumas, né? Que pode até machucar sua própria filha. E ela tem que lidar com tudo isso. E tivemos aí um Jeremy que a gente não sabe de fato quem é ele. Se ele é uma pessoa boa, se ele fez isso realmente só pela família, se ele tem esse instinto mesmo de matar qualquer um que o ameace ali. Não sabemos, só sei que essa história, gente, ainda dá um livro muito grande, dá muito o que falar. Eu queria muito que tivesse um livro aí de umas 300 páginas para dar um desfecho, para dar um desenrolar nessa história, porque eu sei que tem muito pano para manga, sim. Muitas perguntas, então, que nem eu comentei aqui, foram levantadas, né? Então vamos ver aí se nesse novo livro que a autora está escrevendo, do Creel, né? Se ela vai sanar essas nossas dúvidas, se ela vai trazer novas perguntas, que é bem capaz, né? Que é bem a cara da autora fazer isso com a gente. Enfim, não sabemos. E a pergunta principal, né? Se a Verity realmente, esse diário que ela escreveu, as coisas que ela falou ali, se realmente aconteceram mesmo, ou se foi uma técnica de escrita. Depois de ler esse capítulo, pra mim, eu acho que foi apenas uma técnica de escrita, gente. Eu acho que ela estava realmente falando a verdade, foi só uma técnica de escrita. Mas, né, não sei, o que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? A Verity era inocente ou não? Se vocês pararem para analisar, Verity significa verdade. Então, talvez já foi uma dica que a autora deixou que a Verity era uma verdade, que o cara estava falando era verdade. Então, temos aí um Jeremy que não é tão bom assim, né? E tá sendo provado isso agora nesse capítulo extra. Gente, loucura, né? Fala a verdade, loucura. Bom, gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha cheia de spoiler, né? Contando todos os acontecimentos. E do jeito que eu estou empolgada aqui, foi como eu fiquei lendo. Espero muito que vocês leiam também, que vocês aí surtem igual eu surtei. E depois venham aqui comentar comigo o que vocês acharam. E me falem as teorias de vocês, que eu quero muito saber, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia. E semana que vem tem mais vídeos sim com resenha. E fiquem ligados por aqui no canal, que eu sempre vou soltar foto do que eu vou trazer de resenha para vocês alguns dias depois, tá? É isso então, meus amores. Muito obrigada pela companhia. Não deixem de se inscrever aqui no canal e de ativarem o sininho para não perderem nada por aqui, tá? E me sigam lá no Instagram, que lá também rola muita coisa bacana. Inclusive, tudo que eu comentei aqui com vocês, eu vou levar resumidamente lá pro Instagram também, com a fotinho e com um textinho. Para quem quiser também acompanhar por lá e comentar por lá, sintam-se à vontade, tá? É isso. Beijão e eu volto, hein? Com mais vídeo para vocês. Tchau, tchau!